Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Amém, queridos. Glória a Deus. Quantos querem ouvir mais da palavra de Deus? Amém. Glória a Deus. Para mim é, assim, um motivo muito especial estar aqui hoje. Para mim é muito especial. Esse congresso, para mim, foi como um filho que estivesse sendo gerado. E eu vou confessar para vocês, eu senti dor de parto. Não sou mulher não, mas senti dor de parto, enjoei, tive TPM, tive tudo até a gente conseguir realizar esse congresso. Não foi fácil, tivemos que vencer muitas dificuldades, muitos desafios, não é? Que as pessoas falavam assim, o que Deus tinha colocado no nosso coração era 1000 homens. 1000 homens. E as pessoas, o quê? Você está maluco, você está doido e tal, não sei o quê e tal. Sabe por quê, queridos? Que as pessoas acharam que era impossível. As pessoas acharam que era difícil, que a gente não ia dar conta por causa da imagem do homem. Por causa da minha imagem e da sua imagem. Mas nós continuamos crendo, Deus nos chamou para fazer, homem é do coração de Deus. Posso ouvir um amém? Deus tem você no coração dele, Deus sonha com você, Deus deseja você, Deus quer te posicionar, o Deus dele que te criou, ele te criou com um propósito. O diabo também sabe disso, e o diabo entrou e distorceu a imagem do homem, e distorceu o papel do homem, e corrompeu a imagem do homem. Mas nós continuamos acreditando, nós continuamos fazendo, porque é desejo de Deus colocar o homem aonde ele criou para que o homem ficasse. E nós continuamos fazendo e trabalhando, e glória a Deus, o filho nasceu, amém? E eu falo para algumas pessoas, nasceu e é gêmeo, porque olha a machaiada que tem aí, amém? E tal, e nós estamos realizando aqui esse congresso, queridos, e eu creio que esse congresso vai ser um divisor de águas. Eu creio que esse congresso realmente vai ser algo que vai te posicionar, e a partir de agora, você vai tomar uma atitude. Só alguns que creram. Deus vai te posicionar, queridos, e Deus vai te tirar da tua zona de conforto, da tua zona de comodidade. Deus vai te tirar da tua cadeira, do teu sofá. Ele vai te posicionar, e a tua imagem de homem perante a tua casa, perante a tua família, perante o teu emprego, vai ser mudada. E você vai passar a transformar, não só ser transformado, mas transformar. Eu creio, queridos. Eu creio, é um desafio grande fazer um congresso de homens. Sabe por quê, queridos? Porque se você tomar a tua posição dentro da tua casa, se você tomar a tua posição no teu trabalho, se você tomar a tua posição como pai, como esposo, se você tomar a tua posição como profissional, como servo de Deus, com certeza vai haver transformação. Transformação de conceito, transformação de valores. O pastor me pregou aqui sobre tsunami. O que para tsunami são homens posicionados. O que para tsunami são homens que se colocam à frente da batalha. Queridos, quem tem que estar na frente da batalha são os homens. Nós que temos que estar à frente da batalha, queridos. E Deus tem colocado isso no meu coração. Isso tem queimado no meu coração. Eu fico perguntando, pastor Itajaí, pastor Rafael, por que Deus me chamou para trabalhar com homem? Ô, raçazinha abençoada. Não ouvi nem um amém. Amém. Sabe por que eu estou falando raça abençoada? Que eu estou cansado de ouvir que homem não presta. Eu estou cansado de ouvir que homem não vale nada. Quando as pessoas falam isso, queridos, eu fico indignado. Eu falo, olha, eu não sei qual foi a tua experiência com o homem, eu não sei quais são os homens que estão à tua volta, mas eu conheço, eu sei da vida de um monte de homens que prestam e que valem muito e que Cristo deu a vida por eles. Eu creio, queridos, eu creio. Mas quando a gente começa a caminhar, a trabalhar, eu vou confessar para vocês, não é fácil.
É um muro que a gente tem que derrubar, é uma muralha que a gente tem que derrubar. Sabe por quê que não é fácil? Porque o diabo sabe que quando você ocupar o seu lugar, quando você crer quem é teu pai, quando você souber da tua identidade, quando você souber para aquilo que Deus te chamou, quando você acreditar nisso, o diabo não vai mais ter vez na tua vida. O diabo não vai mais poder tocar na tua casa. O diabo não vai poder mais te desvalorizar, porque você entendeu quem você é. Você entendeu para que você foi chamado. Você entendeu que Deus tem um propósito na tua vida. Quantos aqui tem um propósito de Deus na tua vida? Amém? Mas antes de cumprir esse propósito, Deus vai te preparar. Você vai passar por um processo e você não vai voltar atrás, você não vai amarelar, você não vai desistir, você vai falar: Deus, eu quero passar pelo processo, porque no processo eu vou ser adestrado, capacitado para ocupar a minha posição e viver o meu propósito. É para isso que Deus te chamou, queridos. É para isso que Deus te chamou, é por isso que isso queima no meu coração. E eu comecei a entender por que Deus não me deu um ministério mais tranquilo, ministério de criança, de mulheres, ministério com jovens. Não! Porque são homens que vão impactar essa sociedade. Você pode repetir comigo: sou eu, é a minha vida, é a minha atitude, é o meu posicionamento que vai transformar essa sociedade. Aleluia! Oh, glória a Deus! É nisso que eu creio, queridos. É nisso que eu creio. É nisso que eu creio. Nós temos trabalhado aqui, pastor Rafael, desde 1999 com o encontro com Deus. Homens, mulheres, e nós temos trabalhado. E uma vez, nós terminamos o encontro, tinham 80 homens participando do encontro, nós terminamos do encontro e tal, na segunda-feira, nós viemos aqui fazer o pós-encontro, e eu fui para casa. No domingo, segunda-feira ia ter o pós-encontro, e no domingo, depois do encontro, eu fui para casa. Eu deitei e fui para casa. E tive um sonho. Eu sonhei que eu entrava no meu quarto, a minha cama estava com um lençol branco, bem esticadinho, não tinha uma ruga, o lençol estava bem esticadinho, e se tem uma coisa que eu gosto, querida, é da minha cama. Eu gosto da minha cama. Então, quando minha filha está lá fazendo bagunça na minha cama, filha, para de fazer bagunça na minha cama, não come na minha cama, não assiste televisão na minha cama. Mas não adianta nada, ela vai, cama de pai, filho sempre tem acesso. Amém? A cama de pai, filho sempre tem acesso. Amém? E ela vai lá e tal. Então eu sonhei minha cama esticadinha, um lençol bem limpinho, bem esticadinho e tal. E eu estava no quarto, eu saí. Quando eu voltei para o quarto, tinham 80 pintinhos no meu quarto. Eu falei: caramba, logo na minha cama? 80 pintinhos na minha cama? E aí, queridos, eu saí de novo. E voltei de novo para o quarto. Quando eu voltei para o quarto, aqueles pintinhos estavam todos mortos. E o lençol fazia assim, eles iam de um lado para o outro sem vida, rolando sem vidas. E Deus falou assim comigo, deixa eu te falar uma coisa. Não basta você levar para o encontro, você tem que formar caráter, você tem que andar junto, você tem que ministrar, você tem que ensinar como foge do diabo, como foge da prostituição, como cresce, e você tem que ensinar como ler a palavra, você tem que caminhar com esses homens, senão vai acontecer isso. São tudo pintinhos, se não forem cuidados, vão morrer por falta de alimentação. Eu falei: ô Jesus, eu entendi o recado, então eu vou começar a andar com esses homens, e já andava e continuei. Porque, queridos, nós precisamos ver homens de verdade. Nós precisamos ver homens que são homens de verdade. Não adianta você ter seu órgão sexual entre as pernas e você afirmar: não, eu sou homem de verdade. Conheço um monte que tem e que não é. Mas Deus te chamou para ser homem de verdade. E eu quero falar sobre isso,
sobre homens de verdade. Deus tem me chamado todo dia a ser homem de verdade. Quando Deus me falou para não só falar do amor de Deus para homens, mas para andar com homens, Deus falou: olha, é assim que você é servo de verdade. Não é só quando você prega a palavra, não. É quando você se dispõe a caminhar. É no caminho. É no caminho. Ensina o teu filho no caminho, anda com ele no caminho em que ele deve andar. E quando ele crescer, não vai se desviar do caminho. E Jesus que é o caminho, e Jesus que é a verdade, e Jesus que é a vida. E você não vai ser engolido por outras verdades que estão sendo pregadas aí fora. Você vai ter convicção de quem é a verdade, mas você precisa andar nela. Você precisa saber qual é ela. Então, queridos, eu queria estar falando com vocês sobre isso, rapidamente, compartilhando alguma coisa desse sonho que Deus tem colocado no meu coração, desse desejo que Deus tem colocado no meu coração, de ver homens posicionados, de ver homens de caráter, de ver homens que assumam o seu papel, de ver homens que tomam porrada, mas se levantam, de homens que tropeçam, mas caem, de homens que cansam, mas não desistem, param, descansam e continuam. Porque quando você cansa, quantos aqui já cansaram na caminhada? Todos já cansaram na caminhada. E quando você cansa na caminhada, sabe o que o diabo fala para você? Para e desiste. Você já tomou muita pancada, você já foi traído, você já foi muito decepcionado, teu líder te decepcionou, tua esposa te decepcionou, Deus te decepcionou. Para, desiste. Não, querido, isso é mentira de Satanás. Quando você cansar, para, descansa, senta no colo do teu pai, renova as forças, levanta e continua em nome de Jesus. Vira aí para o teu irmão e fala: meu irmão, é só descansar, é só um refrigério, mas não desiste, não para. Amém? Glória a Deus. Homens de verdade. Quantos aqui são homens de verdade? Dê um glória a Deus. Aleluia, eu também creio. Você é homem de verdade. Você não é só homem, você não é um homem qualquer, você é um homem de verdade. Eu creio nisso em nome de Jesus. Amém? Vamos ler um texto aqui, 1 aos Coríntios, coloca aí para mim, por favor. 1 aos Coríntios 13, 11. Aleluia. Quando eu era criança, tem uma outra versão que fala, menino. Quando eu era menino, quando eu era criança, quando eu era menino, eu falava como criança, sentia como criança, mas agora que sou adulto, tem outra versão que diz, mas agora que sou homem, nós temos quantos homens aqui? Amém? Mas agora que sou homem, parei de agir como criança, deixei as coisas de menino para trás. Para ser homem de verdade, é preciso deixar as coisas de menino para trás. Para ser homem de verdade, é preciso deixar os mimimi para trás. Para ser homem de verdade, é preciso deixar as birras para trás. Você precisa parar de agir como criança. Você precisa parar de agir como criança. Você precisa deixar as coisas de criança para trás, porque quando Deus sonhou com homens, Deus preparou coisas que só homem pode fazer e criança não dá conta de fazer. Deus preparou unção para homem, Deus preparou palavra de sabedoria para homem, Deus preparou atitudes para homem, Deus preparou guerras para homens, porque criança não sabe guerrear, criança não tem sabedoria, criança não tem discernimento, criança não pode portar uma armadura de batalha, mas homens podem portar uma armadura de batalha. Amém, igreja? E esse é o desafio, queridos. Esse é o desafio. Queridos, nós vemos hoje na nossa sociedade as mulheres avançarem. Nós vemos hoje as mulheres avançarem. Eu estava vendo uma pesquisa. Hoje, as concessionárias, 60% dos carros zeros são vendidos para mulheres. 60% a 65% são vendidos para as mulheres. 65% a 70% das contas bancárias são mulheres. As mulheres estão vivendo 20% em média a mais que os homens. Agora eu faço uma pergunta para você.
Tem problema a mulher crescer, tem problema a mulher desenvolver, tem problema a mulher ocupar o seu lugar no mercado, tem problema a mulher comprar carro zero, tem problema as mulheres estão ocupando as maiores vagas nas universidades. Tem problema isso, sim ou não, igreja? Não tem problema, não tem problema. Agora, se isso estiver acontecendo, se o crescimento das mulheres estiver acontecendo e o seu crescimento estiver sendo diminuído, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Deus te colocou como cabeça, Deus te colocou para crescer, Deus te colocou para ocupar os lugares de liderança. Deus nos chamou para crescer e multiplicar. Amém? Então não tem problema nenhum, querido. Se a mulher está crescendo, se a mulher está estudando, se a mulher está se capacitando, se está ocupando cargos de presidência, de gerência, se está dirigindo igreja, não tem problema. O problema é quando uma mulher, pastor Rafael, precisa assumir uma igreja porque não teve um homem. Esse é que é o problema, querido. Esse é que é o problema. O problema é quando a tua mulher tem que fazer coisas, ela tem que se capacitar para fazer aquilo, porque você deixou de fazer. E aí é que não dá certo, queridos. Então, queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. O tempo está passando. Fala comigo. O tempo está passando. Amém? E quando o tempo passa, a velhice é natural. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. O amadurecimento é opcional. Tem muito homem aí envelhecendo, o tempo passando, as rugas chegando, o cabelo branco chegando, caindo. Mas você não amadurece, você não desenvolve a tua sabedoria, você não desenvolve o teu potencial, você não ocupa o teu lugar, você não transforma, você não influencia, você não joga por terra o populado ditar que homem não presta, que homem é tudo safado. Está envelhecendo, mas as coisas não estão sendo transformadas. Deus não te chamou só para envelhecer, Deus te chamou para amadurecer, Deus te chamou para sabedoria, Deus te chamou para transformar, Deus te chamou para ocupar a tua posição. Amém? Deixa eu falar uma coisa para você, eu não sei qual é a posição que você está hoje, eu não sei qual é a posição que você está. Se você não escolheu a posição que você está, alguém escolheu por você. Alguém te colocou nessa posição. Eu não sei. Talvez a sociedade tenha te colocado na posição que você ocupa, talvez o medo, talvez a menos-valia, talvez a baixa estima, talvez você está num lugar de depressão, de angústia, eu não sei. Talvez você está num lugar de medo, de insegurança, eu não sei o lugar que você está ocupando hoje. E talvez o lugar que você ocupe hoje não seja o lugar que Deus escolheu para você. E se não é o lugar que Deus escolheu para você, hoje Deus está te chamando, hoje Deus está te falando, sai deste lugar que não fui eu que te coloquei. Não sei, queridos, não sei, mas uma convicção eu tenho. Quando nós ocupamos o lugar de Deus na nossa vida, a nossa própria vida é transformada. Você não anda com a frustração interna, você não anda com a angústia interna, você não é dominado pela ansiedade e pela preocupação. A ansiedade vem, a preocupação vem, mas ela não te domina, não te paralisa. Não foi fácil organizar esse congresso, não foi fácil. Estamos há 4 meses trabalhando. Ficamos ansiosos, ficamos preocupados, corremos atrás de patrocínio e muitas vezes ficamos preocupados, mas não fomos dominados e não fomos paralisados, porque foi Deus que nos desafiou a levantar homens para ocuparem os seus lugares e transformar a sociedade. Foi Deus, queridos. Foi Deus. E Deus está nos chamando para isso, queridos. Deus está nos colocando neste lugar. Deus nos chama para isso. Deixa eu falar uma coisa para você. Não tem um homem mais homem do que outro. Não tem um homem mais homem do que outro. Quando Deus criou o homem, Deus criou o homem. Deus não falou, olha, esse aqui vai ser mais macho do que esse. Não. Quando Deus te criou, quando Deus me criou, Deus fez macho. Deus fez homem e Deus nos fez todos iguais, com capacidade de transformar, com capacidade de realizar, com capacidade de fazer. Alguns dentro do seu propósito, vão produzir um resultado, outros dentro da sua posição vão produzir outros resultados, mas todos são homens, e quando você vive, ocupa a posição que Deus te chamou para ocupar.
Você vai ser homem tanto quanto o homem que está do teu lado. Fala para o homem que está do teu lado aí, você não é mais homem do que eu. E eu não sou mais homem do que você. Mas nós dois temos que ocupar a posição que Deus nos chamou. Amém? Nós temos que ocupar a posição que Deus nos chamou, queridos. E aí, queridos, nós precisamos entender uma coisa. Deus procura homens de verdade. Deus não vai trabalhar com homem de mimimi, com homem meia boca, com homem que não acredita que é homem, com homem que não ocupa o papel de homem, com homem que não ocupa a posição de homem. Não adianta. Deus procura homens de verdade. Você pode repetir isso comigo? Deus procura homens de verdade. Sabe o que eu gostaria de ouvir agora? Sabe o que eu gostaria de ouvir agora, depois da tua declaração? Papai, então achou! Grita aí, papai, então achou! Estou aqui, sou eu! Você pode se aplaudir e aplauda você aí agora. Oh, glória! É você, queridos. É você. Deus precisa de homens de verdade para que ocupem posições. Nem Deus não vai colocar homem meia boca em posições que ele precisa. As posições estratégicas, as posições de excelência, as posições de nobreza, Deus precisa de homens de verdade. Deus precisa de homens que sejam homens. Deus precisa de homens que não sejam dominados pelo medo. Deus precisa de homens que não sejam parados por qualquer coisa. As verdadeiras posições, as posições mais nobres, todas as posições que Deus tem para colocar alguém, Ele jamais vai colocar uma criança. Por isso que você tem que deixar as coisas de criança para trás. Coloca aí para mim, por favor, Êxodo 18, 21. Amém? Aqui é quando Jetro aconselha Moisés. Moisés estava sobrecarregado, Moisés estava trabalhando muito, e Jetro, que era o sacerdote, ele chega e aconselha Moisés. Ele vê a situação de Moisés e ele aconselha Moisés. Ele fala assim, olha, procura dentre o povo homens capazes. Procura quem? Você tem convicção de que você é homem? Sim ou não? Procura homens capazes. Procura homens capazes. Temente a Deus. Fala comigo, temente a Deus. Homens de verdade. Fala assim, sou eu. Oh, é você, cara. É você que Deus procura. Deus também, igual o conselho de Jetro, Deus também procura homens capazes, homens que temam a Ele, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefe de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Quantos aqui são casados? Quantos aqui amam as suas esposas? Aleluia! Você é casado, você ama a sua esposa, Deus criou família, e Deus falou assim, eu preciso de homem de verdade para ocupar essa posição. Eu preciso de homens de verdade para ocupar essa posição. E quando você casou, quando você assumiu uma aliança com a tua esposa, você falou assim, eu sou homem de verdade para ocupar essa posição. Eu sou homem de verdade. Procure homens para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti e eles levarão a carga contigo. Deus está te chamando para levar a carga. Deus está te chamando para ocupar posição. Homens de verdade. Aí eu fui ver um dos conceitos aqui dentro do contexto, o que era ser verdade. Coloca aí para mim. Definição de verdade. Deus procura homens de verdade. Deus procura homens de verdade. Olha ali a definição de verdade que eu achei para dentro desse contexto aqui. Homens de verdade, homens de firmeza. Homens de firmeza, homens que você pode contar. Não são homens que começam e desistem. Não são homens que vão até o meio do caminho e se ofendem e voltam atrás. Não, homens de firmeza. Homens de firmeza é homem de começo, meio e fim. Fala comigo, homens de firmeza
É homens de começo, meio e fim. Aquilo que você começa, você tem que terminar. É homens de firmeza. Eu comecei com homens no encontro, mas se eu simplesmente começasse e largasse, eu não ia ser homem de firmeza, porque ficou na metade. Não, eu tenho que estar lá reunindo com eles, orando, indo na casa deles, visitando, incentivando. Não desiste, aconselhando no casamento, aconselhando sobre filhos, aconselhando sobre sexualidade. Começo, meio e fim, homens de firmeza. Eu sou homem de verdade. Homens de firmeza, homens de fidelidade. Homens fiéis. Homens fiéis. Fiéis à posição que Deus te colocou. Moisés procura homens fiéis. Deus está procurando homens fiéis. Homens que não se vendem, homens que não se corrompem, homens que não se misturam. Homens fiéis. Credibilidade. Meu Deus, como isso tem sido corrompido. Como a palavra dos homens tem sido corrompido. Como compromissos têm deixado de ser honrados. Compromissos financeiros. Quantos homens... Querido, talvez você possa, eu já passei uma situação, sempre fui um homem de Deus, sempre andei na presença de Deus, sempre fui dizimista fiel, sempre fui dizimista honesto, mas teve uma fase da minha vida que o meu nome foi para o DPC, meu nome foi para o Serasa. Que vergonha, queridos, que vergonha, que vergonha. Pode acontecer, foi uma fase da minha vida e Deus me restaurou, Deus me colocou de pé uma única vez, nunca mais. Nunca mais. Mas é um monte de homens que não está nem aí para o nome, que o nome pode ir para o DPC, o cheque pode voltar, o cartão não precisa ser pago, você não precisa honrar seus compromissos financeiros. Deus procura homens de verdade, homens de credibilidade. Homens que honrem a sua palavra. Seja pastor, seja líder, seja membro, seja o que for, mas Deus procura homens de verdade, e homens de verdade é homem de credibilidade. Eu não sei se teu nome está no Serasa, mas em nome de Jesus, você vai se tornar um homem de verdade. Deus vai te capacitar, você vai honrar teus compromissos financeiros, você vai tirar teu nome do Serasa e Deus vai te colocar na posição que Ele separou para você e você vai se tornar um agente de transformação. Quantos recebem isso? Aleluia! Mas espero que o nome de todo mundo que levantou a mão não esteja no Serasa não, só alguns. Amém? Glória a Deus. Aleluia, queridos. Aleluia. Amém? Então, queridos, nós precisamos entender. E você precisa se perguntar: Deus, eu sou um homem de verdade para mim? Deus, eu sou um homem de verdade para minha esposa? Deus, eu sou um homem de verdade para os meus filhos? Deus, eu sou um homem que serve como referencial? Deus, eu sou um homem de verdade para ti? Eu sou um homem de verdade para ti? E aí, queridos, eu queria destacar algumas coisas. Queria citar algumas coisas que você precisa entender para ser um homem de verdade. Para você ser um homem de verdade. A primeira coisa que eu queria destacar, que você possa entender se você é ou não é um homem de verdade, ou talvez por que você não esteja conseguindo ser um homem de verdade. Mas antes de destacar, eu queria ler o Salmo 23. Eu estava meditando, falando com Deus, e o Salmo 23, versículo 5. Bota aí o Salmo 23, versículo 5. Depois eu vou ler o Salmo 23, versículo 1. Mas bota o 23, versículo 5 para mim. Deus falou assim: preparas uma mesa na presença dos meus adversários, dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice se transborda. Os homens de verdade agem dessa forma, diante da dificuldade, diante do medo, diante da enfermidade, diante da tua luta, a tudo aquilo que se levanta
como teu adversário, é assim que você tem que declarar. Pega os teus adversários, prepara uma mesa diante deles, senta naquela mesa. Deus vai ungir a tua cabeça, Deus vai vir sobre você, Deus vai declarar que você é um homem de verdade, o Espírito Santo dele vai fluir de dentro de você, e o teu cálice vai transbordar. Quando nós falamos de cálice de transbordar, é de atitudes que você precisa tomar, palavras que você precisa liberar, compromissos que você precisa honrar, e o teu cálice está vazio. Você não tem com que honrar teu compromisso, porque está vazio. Chama o teu inimigo, coloca uma mesa diante dele e declara que você é um homem de verdade. Deus vai transbordar, Deus vai derramar a unção dele sobre você, o teu cálice vai encher, e você vai ser um homem transformador de sociedade. Amém? Mas nós precisamos entender algumas coisas, queridos, dentro desse processo de homem de verdade. A primeira coisa que nós precisamos entender: identidade. Fala comigo, identidade. Aleluia. Queridos, o maior problema hoje que o homem não consegue ser homem de verdade é porque ele não sabe a identidade dele. Ele não sabe a identidade dele. Quantos aqui têm a oportunidade de ainda hoje conviver com seu pai? Levanta a mão. Amém? Glória a Deus. Quantos aqui tiveram a oportunidade, já não tem mais o pai ou não teve o pai presente na sua vida? Amém? Queridos, a questão de identidade fala de paternidade. Fala de paternidade. Eu perguntei as duas situações, porque talvez, se você teve um pai presente, se você teve um pai que caminhou com você, se um pai que tentou te ajudar, você tem um melhor referencial de identidade. Se você não teve um pai presente, se você não teve um pai do seu lado, talvez você tenha uma maior dificuldade de identidade. Porque a nossa identidade é gerada através da nossa paternidade. Através da nossa paternidade, eu sei quem eu sou, eu sei quem eu posso, eu sei o que eu tenho, eu sei o que o meu pai diz a meu respeito. Mas se você não teve um pai do seu lado, você talvez tenha dificuldade de formar uma identidade, porque você nunca teve um pai para te dizer: filho, você tem isso, filho, você pode isso, filho, eu estou com você, filho. Amanhã é dia dos pais, sexta-feira foi comemorado o dia dos pais na escola. Quantas crianças estavam lá e o pai não estava presente? E isso causa um trauma, isso causa uma frustração, isso causa uma incerteza, causa dúvidas. Por que ele tem pai e eu não tenho? Por que o pai dele é presente e o meu não é? E isso gera problema na identidade da pessoa, em ela saber quem ela é. Em ela saber quem ela é. Um dos problemas do homossexualismo é problema com a paternidade, porque a paternidade, que é o pai, não gerou uma identidade de homem e filho naquela pessoa, e ela teve problemas a respeito da identidade da sexualidade dela. E nós temos que entender isso. Mas mesmo você que teve um pai presente, um pai que esteve do teu lado e tal, mesmo assim, você vai viver situações que esse pai terreno não vai poder te ajudar, sim ou não? E aí, queridos, quando eu descobri quem verdadeira, eu tive um pai, meu pai pouco estudo, meu pai não sabia dar carinho, meu pai não sabia dar uma palavra de motivação, mas meu pai estava ali, a vida do meu pai era trabalho, igreja, casa, mas ainda assim, pela falta de comunicação, pela falta de identidade, pela falta de conversa, eu nunca tive uma conversa com meu pai sobre sexualidade, sobre mulher, nada, porque meu pai não sabia fazer isso. Eu sei que meu pai me amava, mas meu pai não sabia fazer isso. Quantos se identificam com o pai assim? Não é verdade? Então, queridos, mas, inclusive foi no meu encontro com Deus. Foi no meu encontro com Deus, na ministração de cura interior, quando Deus falou assim: olha, o teu pai nunca foi presente, mas eu sempre tive presente na tua vida, eu sempre olhei por você, eu sempre cuidei de você, eu sempre estive ao teu lado, eu sempre estive preparando o teu caminho, você nunca esteve só, eu estive com você, eu sou o teu pai. Isso entrou no meu coração, queridos, e transformou a minha vida.
E eu passei a saber quem era o meu pai verdadeiro. Então, se você não teve um pai, se teu pai foi ausente, ou mesmo se você teve, você precisa descobrir a tua identidade de filho em Deus. Você precisa entender que você tem um pai que é presente e um pai que pode, quer e vai resolver todas as situações da tua vida. Você crê nisso? Pensa nos seus desafios agora. Pensa nas situações que você precisa resolver e você não está dando conta. Pensa. Pensa naquilo que está te afrontando agora. Seja uma enfermidade, seja um problema financeiro, seja um engano, seja um erro que você cometeu, intencional ou não. Pensa nisso agora. Pensou? Agora eu quero que você fale assim: eu tenho um pai que é capaz, que quer fazer o sobrenatural na minha vida. Amém? Você precisa entender a tua identidade de pai. Você precisa entender, o Salmo 23 fala, o Senhor é o meu pastor. Ele fala, eu sou teu pai, eu estou sobre a tua vida, eu estou com você. Esse mesmo Deus que vai te ungir, esse mesmo Deus que vai fazer transbordar de dentro de você tudo aquilo que Ele não tem, Ele se coloca diante de você no Salmo 23, versículo 1, como teu pai, aquele que cuida de você. Como teu pai, aquele que te protege, aquele que cuida de você. Aquele pai que está do teu lado, em nome de Jesus. Amém, queridos? E aí, eu preciso entender. Eu tenho um pai. E quando você tem um pai, aquilo que o teu pai tem é teu. Tudo aquilo que o teu pai pode fazer por você, ele vai fazer. Ele vai fazer. E a Bíblia fala, todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você recebeu Jesus na tua vida, você tem a condição de chamar Deus de Pai. Deus é meu Pai, Deus é meu papai, Deus está comigo, Deus me guarda, Deus me protege. Ele não é ausente na minha vida. Você tem um Pai do teu lado. E aí você pode perguntar assim, por que, queridos? Sabe qual é a questão do pai? Sabe qual é a questão da ausência da paternidade? É porque o pai não ama, não quer amar. É porque se ele tem amor, o amor dele não é grande o suficiente para não ter te abandonado. A questão do pai, a ausência da paternidade, é a ausência de amor, é porque não ama. Quantos aqui têm filhos? Amém. Você ama teu filho? Ama. E isso é que faz a diferença. Isso é que te dá a condição de ser pai. Aqueles que abriram condição de ser pai é porque não foram dominados por esse amor. Mas sabe qual é a questão, queridos? Que quando eu entendo que Deus é meu pai, sabe por que Deus é teu pai? Deus é teu pai porque Ele te amou primeiro. Deus é teu pai porque Ele te amou primeiro. Isso está lá em 1 João 4,19. Ele é teu pai porque Ele te amou primeiro. Você ama a Deus porque Deus te amou primeiro. Quantos já conheciam esse versículo? Que Deus te amou primeiro. Amém. Nós conhecemos. Mas sabe qual é a diferença, queridos? Em conhecer e colocar em prática é muita. Quando você entende que Deus te amou primeiro e coloca isso em prática, isso faz toda a diferença. Quando você entende que Deus te amou primeiro, você começa a entender a tua identidade, você começa a entender que você tem um pai, você começa a saber que você não é bastardo, que você é filho, que você tem um pai, que Deus é teu pai, porque Ele te amou primeiro. Ele te amou primeiro. Se Ele te amou primeiro, você não precisa fazer nada para ser aceito, para ser amado por ninguém, porque Deus já te amou primeiro. Então, querido, quando o diabo vier te afrontar, te acusar, quando o diabo quiser te diminuir, sabe o que você vai falar para ele? Satanás, sai daqui, porque Deus já me amou primeiro. E aí, queridos, você não precisa fazer nada para agradar ninguém, para ser aceito por ninguém. Sabe por quê? O teu pai já te amou primeiro. Nada, se eu fosse você, eu aplaudia Jesus. Uau! Oh, glória! Eu já fui amado.
Você pecou? Quantos aqui já pecaram? Amém. Quantos aqui pecam? Amém. Quantos aqui vão pecar? Sabe qual é a maravilha diante do pecado? Deus já me amou primeiro. Antes de eu pecar, Deus me amou primeiro. Eu sabia que eu ia pecar, Deus me amou primeiro. E isso muda toda a história. Isso quebra a força de acusação do diabo na tua vida. Isso quebra a ação do diabo de te arrancar da tua posição. Isso quebra a mentira de que homem não presta. Deus já me amou primeiro. Você sabe de quem você é filho? Todo mundo aqui falou de filho quando foi ministrar, Rafael. Cada um pastor deu um exemplo de um filho, de um filme. Sabe qual filme que me chama a atenção? Sabe qual filme que me chamou a atenção, que eu fiquei? Filme de Thor. O filme de Thor. Thor, quando os inimigos de Thor se levantavam contra ele, contra os inimigos de Thor, vinham para afrontar Thor. Sabe o que Thor falava? Sabe o que Thor falava para o inimigo dele? Você sabe quem eu sou? Você sabe quem é meu pai? Eu sou Thor, filho de Odin. Querido, o Espírito Santo pulou assim diante de mim e falou assim: quem é você? Na hora ele fez a mesma pergunta para mim. Quem é você, Dudu? O diabo vai se levantar contra você, o teu inimigo vai se levantar contra você. E se você não fizer como Thor, Satanás, eu sou Eduardo, filho do Deus Altíssimo, e caí de pau para cima do diabo, eu vou ser derrotado. Quando o diabo se levantar contra você, para te derrubar da tua posição, para te acusar, para te culpar, o que você vai falar para ele? Satanás, eu sou Eduardo, filho do Deus Todo-Poderoso, e vou cair de pau para cima de você, e vou ter a vitória em nome do meu Pai. Está entendendo, queridos, a importância da sua identidade? De você saber quem é teu pai? E quando Thor falava aquilo, ele caía de pau para os inimigos dele, destruía tudo, jorrava de dentro dele uma força tão poderosa que não sobrava nada, sim ou não? Quem você é? Eu vou ajudar vocês. Quando o diabo se levantar contra você, quando ele bater na tua porta, seja enfermidade, seja a prostituta, seja a piriguete, seja a pornografia, seja a maledicência, seja a menos-valia, seja a enfermidade, você vai falar assim: Satanás, eu sou fulano de tal, filho do Deus Altíssimo, e no nome dele eu já tenho a vitória. Amém? Vamos lá? Quando a enfermidade bater na tua porta, quando a prostituta bater na tua porta, quando a miséria bater na tua porta, quando o desânimo bater na tua porta, vou cair de pau para cima e Deus já me deu a vitória. Amém, queridos? Uou! Essa é a questão, queridos. E aí, queridos, rapidamente, quando você sabe quem é, você transforma o teu serviço. Homens posicionados fazem o quê? Fazem o quê? Transformam o quê? Quando você sabe quem... A sua transformação é através do seu serviço, é através daquilo que você faz. A segunda coisa é serviço. Quando você tem a tua identidade definida, você sabe quem você é, você transforma o teu serviço. As pessoas olham o que você faz, o seu trabalho, como você trata teus filhos, como você trata a tua esposa, como você se comporta na igreja, como você se comporta na rua. As pessoas olham o que você faz e as pessoas dizem quem você é. As pessoas dizem quem você é. Queridos, quando eu sei quem eu sou, aquilo que eu faço, eu sei para quem eu faço. Eu sou casado há 25 anos, conheço a minha esposa há 30, vai fazer 32 anos, sou casado há 25.
Sou fiel à minha esposa. Sou fiel à minha esposa. Só, presta atenção, só conheci como mulher a minha esposa, nunca conheci outra mulher. Nunca conheci outra mulher. Sou fiel a ela, cuido dela, sou zeloso a ela. Ela é linda, ela é cheirosa. Ela estava ali em cima, não sei se ainda está. Está aí, amor? Olha lá, todo mundo olha ela lá. Fica em pé aí, amor, para todo mundo te ver. É linda ou não é? Aplausos para ela aí, por favor. Aleluia. É linda, minha esposa. Te amo, meu amor. Minha guerreira, minha companheira, minha incentivadora. Não para de me incentivar. Essa mulher vai, amor, eu acredito em você. Você pode. Deus já colocou a palavra dentro de você, amor. Vai, não desiste, amor, faz. É uma mulher tremenda. Me deu 2 filhas lindas. E tal, sou apaixonado por ela. E tal. Mas sabe por que tudo isso? Não é por ela. É pela minha identidade, é por quem é meu pai. Eu presto esse serviço a ela porque eu sei quem é meu pai. Eu não vou envergonhar o nome do meu pai. Eu sei quem é meu pai. A pior coisa, queridos, é um pai se envergonhar de um filho. A pior coisa é um filho trair um pai. A pior coisa é um filho decepcionar um pai. Eu entendo o princípio, eu quero ser fiel e tal, mas o que queima no meu coração é minha identidade, é quem eu sou filho, é quem é meu pai, é o preço que ele pagou por mim, é porque ele me amou primeiro, que eu sou fiel à minha esposa e eu presto um serviço de um bom marido, de um marido fiel, de um marido presente, porque eu sei quem me amou primeiro. É por isso, nada mais. Não tem outro motivo. Esse é o principal motivo. E o amor dele, esse amor que ele me amou primeiro, me constrange. Porque quando eu penso em maltratar, em destratar a minha esposa, em não prestar um bom serviço para ela, o amor dele vem sobre mim, o amor dele me encobre, e eu fico tão constrangido, eu falo, não posso prestar um mau serviço, eu não posso ir contra um amor tão grande que me alcançou, que me tornou filho, que me transformou. Não, eu não posso prestar um mau serviço. O que você tem feito? Qual o serviço que você tem prestado na tua casa? Qual o serviço que você tem prestado na igreja? Qual o serviço que você tem prestado no teu trabalho? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais para a honra e glória daquele que te amou primeiro. Sim ou não, igreja? Sim ou não, homens de verdade? Sim ou não, homens posicionados? Serviço. Não pega uma coisa na igreja e deixa pelo meio, não, porque Deus procura homens de verdade. Homens de verdade é começo, meio e fim. Começa uma missão e termina. Quantos homens já andaram do meu lado e me abandonaram? Ah, Dudu, não dá mais. Ah, Dudu, estou cansado. Ah, não sei o quê. Já pensou, queridos? Já pensou se Jesus tivesse se cansado de mim? Já pensou? Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Serviço, queridos. Eu tenho andado com homens que têm se disposto a prestar um bom serviço para suas famílias. Eu tenho o Dyson, está aí? Não estou vendo? Está lá. Jesus alcançou aquele homem. Jesus transformou aquele homem. E ele tem lutado, prestado um bom serviço em relação aos filhos. Satanás tem tentado levar os filhos para a droga, para a vida de crime, mas ele tem tentado, ele não tem desanimado, ele tem colocado os inimigos diante dele, ele tem colocado uma mesa, o Senhor tem ungido ele, e de dentro dele tem jorrado perseverança, fé, firmeza. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E ele não tem desanimado. Deus vai ser fiel com você. Deus vai te honrar, porque você tem sido um homem de verdade. Ele tem sido um homem de verdade. E nós temos que entender isso, queridos. Nós temos que entender isso. Terceira coisa.
Terceira coisa, fala de recompensa. Dá um glória a Deus aí, gente. Cheguei na boa. Estava sentando a marreta até agora, rapaz. Cheguei na boa agora. Falou, Dudu, valeu. Todo filho gosta de recompensa. Sim ou não, Alanzão? Olá, Alanzão. Oh. Todo filho gosta de recompensa. Todo filho gosta de recompensa. Se nessa caminhada com Deus, se nessas lutas, nesse ministério de homens, se nesse ministério de homens eu não tivesse tido alguma recompensa, eu vou ser sincero para vocês, eu já tinha desistido. Eu já tinha desistido. Mas quando eu vejo um homem como Dais entrando no ministério de homens, entendendo quem é o pai dele, entendendo o serviço que ele tem que prestar e não desistindo, eu me sinto extremamente recompensado. Pastor Paulo Itajaí está aqui? Eu amo esse cara. Eu amo esse cara. Esse cara já era pastor, chegou aqui na igreja, ninguém conhecia ele. Ninguém conhecia ele. Alguns anos atrás, ele se achegou lá à nossa reunião de homens. Ele ficou lá, fielmente, servindo, andando, fazendo. Paulo ajuda nisso, ajudo. Paulo, sem chamar, ele já ajudava. Paulo faz isso, ele, a família, os filhos, tem uma esposa linda, tem filhos abençoados, e servindo, e entrando, e entrando, e entrando. E há um ano atrás, eu vi ele ajoelhado aqui, e o pastor Ibe reconhecendo o pastorado dele, ungindo ele, e hoje ele é um pastor tremendo aqui na igreja. Tem recompensa maior do que essa? Não tem, queridos? Quantos aqui estão esperando uma recompensa de Deus? Pode ser sim, você pode levantar a mão, querido, sem medo. Deus é recompensador. Deus sabe que filho gosta de recompensa. Deus sabe que você precisa de recompensa. Deus sabe, queridos, todo filho espera uma recompensa. Quem que não espera por uma recompensa, queridos? Sabe por quê, queridos? Se você é pai e não recompensa o teu filho, ouve isso. Se você é pai e não recompensa o teu filho, você corre o risco de perder o teu filho. Você tem que amar, você tem que disciplinar, você tem que ensinar, você tem que educar, mas você também tem que recompensar o seu filho. Sim ou não, Almir? Almir é um pai de excelência, de exemplo, que recompensa os filhos, que educa, que tal, mas ele sabe o que é recompensar os filhos. Eu admiro ele, queridos. E Deus sabe, queridos, que eu e você precisamos de recompensas. Amém? Quantos aqui de alguma forma já foram recompensados por Deus? Amém? Glória a Deus. Mas eu quero te falar, Deus tem mais. Quando você ocupar sua posição e começar a transformar, Deus tem mais recompensas para você. Deus vai continuar te recompensando. Eu sei que Deus já recompensou, mas Deus tem recompensa maior. Deus tem recompensa maior. E a maior recompensa de Deus, sabe qual é a maior recompensa de Deus? É que nem você e nem a sua casa vai se perder. Não tem recompensa maior! Não tem recompensa maior. Dyson, aconteça o que acontecer, teus filhos não vão se perder. Crê no Senhor Jesus Cristo. E o que vai acontecer, queridos? Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Responderam-lhes, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Amém? Quero ler, fique de pé, vamos orar. Romanos 10, 13 e 17. Quero ler isso e orar com você. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar quem? O que você tem que invocar? É o nome do Senhor? Amém. Você tem que invocar o nome do Senhor. Não é a força do teu braço. Não é a força do teu braço que vai te salvar. Não é a tua inteligência que vai te salvar. Não é o teu dinheiro que vai te salvar. Vou falar uma coisa aqui, não se escandaliza não. Não é a igreja que vai te salvar. Todo aquele que invocar o nome do Senhor
será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Deus procura homens de verdade que se disponham a pregar esse nome, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus vai recompensar. Mas Deus precisa do teu serviço. E você vai servir segundo a tua identidade. Quem você é? Quem você é? Aleluia! E você precisa anunciar o nome que salva. Você precisa anunciar o nome que recompensa. Deus procura homens de verdade. Um dia Deus me alcançou. Um dia Ele se tornou meu pai, me deu identidade. Eu vivia fazendo as coisas para as pessoas, para ser aceito, para ser amado, para ser valorizado. Eu vivia agradando as pessoas. Não é que isso seja ruim não, queridos, isso não é ruim. Mas quando você faz isso para ser amado é terrível, porque as pessoas podem ou não gostar do teu serviço e podem ou não te amar. E aí, enquanto tem um serviço, você é amado, mas quando deixa de ter, você é rejeitado. Mas quando eu descobri esse versículo, porque Deus me amou primeiro, Deus me amou primeiro, Ele sabia das minhas fraquezas, das minhas falhas, Ele sabia dos pecados, Ele sabe dos pecados que eu ainda vou cometer, e Ele me amou primeiro. Eu entendi que é para Ele que eu faço. Eu entendi que eu não precisava mais fazer para agradar, ser aceito e ser amado. Porque Ele me amou, Ele me deu identidade, Ele me chamou de filho. A porta do quarto dele sempre está aberta para mim. Se Ele me corrige, eu posso correr e pular na cama dele. Se Ele me recompensa, eu posso correr e pular na cama dele. Nada me impede de ter acesso ao meu Pai, ao amor dele, ao poder dele, ao que Ele pode fazer por mim. Ninguém tira a minha identidade. Ele que me capacita para o meu serviço. E dele vem a minha recompensa. Eu não espero recompensa de homem nenhum. Eu espero do meu Pai. Amém? Talvez você tenha tido problemas, porque você não sabia quem você era. Você não teve um pai presente, e mesmo que teve, em algum momento, nem o seu pai pôde fazer por você. Mas eu quero te dizer que nessa noite, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? Coloca a mão no teu coração. Orebalabaxeterebalabas. Ereba. Ere. Orere. Espírito Santo, nos convence da nossa paternidade, Espírito Santo. Homens que não tiveram um pai presente, homens que não tiveram um referencial de pai, homens que nunca aprenderam a ser pai, por isso tem falhado no seu papel de pai, tem falhado no seu papel de homem. Homens que têm sido dominados pelo medo, pela incapacidade, pela insegurança. Homens que têm sido derrotados por coisas pequenas. Mas Deus te diz hoje, querido, Ele é teu Pai. Ele é teu Pai, Ele é teu Pai.
Ele é teu pai porque te ama, ele te dá uma identidade de filho, ele te chama de filho amado. Ele te chama de filho amado. Deus me mostra homens que sempre se sentiram desprezados. Deus me fala de homens que nunca tiveram o elogio de um pai. E por isso nunca acreditaram no seu valor. Mas eu quero te dizer, querido, Deus está te falando, filho, eu sempre tive orgulho de você. Não sei, querido, se você carrega ofensas no teu coração, se você carrega mágoas. Não sei se você está com o coração machucado, queridos. Mas você precisa deixar o amor de Deus te constranger nessa noite. Você precisa liberar o perdão. Você precisa se aquebrantar. E você precisa deixar que o amor de Deus te alcance. Tira essa mágoa do teu coração. Essa mágoa está dizendo quem você é. Tira essa mágoa do teu coração. Deixa o amor de Deus entrar no teu coração. Você precisa querer ser filho. Você precisa querer ser filho. Você precisa querer ser filho. Eu aprendi a chamar Deus, sabe como? Papai. Você pode repetir comigo? Papai. Papai. Meu papai. Papai querido. Papai! Tem hora que você precisa gritar, querido! Grita aí! Papai! Eu quero ser teu filho. Eu sou teu filho. Ô Espírito Santo, toma esses homens nas tuas mãos. Toma esses homens nas tuas mãos. Faz dele homens de verdade. Faz deles homens de verdade. Homens que tenham uma identidade. Homens que saibam prestar um serviço de excelência, seja dentro de casa, seja perante a sociedade. Homens que saibam prestar um serviço de pai a filho, de esposo para esposa, um serviço de ser um bom esposo, um serviço de caráter, um serviço de credibilidade. Deus, em nome de Jesus, Pai, que toda mentira que Satanás colocou nos corações caia por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu declaro, em nome de Jesus, sobre a tua vida, a paternidade de Deus sobre a tua vida. A paternidade de Deus sobre a tua vida. O amor de Deus sobre a tua vida. E a recompensa do Pai Todo-Poderoso sobre você, sobre a tua casa, no poderoso nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Você pode aplaudir a Jesus, queridos? Aleluia! Glória a Deus! Que Deus te abençoe nessa noite. Amém?